Cláudio Rezende está de volta, direto de Assunção. Cláudio, a turma no chat está falando demais sobre o Alan Franco. Para quem está chegando agora, vamos atualizar a situação do Alan Franco, que está na lista de relacionados. E queria ampliar um pouquinho o debate para trazer o Marques para a resenha também. Você que está aí na Casa da Massa, Rezendão. O que o Sampaoli tem para trabalhar esse time se o Franco não estiver à disposição, Cláudio? Vamos lá, Cirilo, um abraço a todos que continuam conosco aqui na segunda hora, inclusive quem está no YouTube agora, todo lado de dentro aqui da Casa da Massa, inclusive daqui nós vamos transmitir amanhã, vamos fazer a nossa mesa redonda do Galo, não só amanhã, quinta-feira, mas na sexta também. Já fica o convite para o torcedor atleticano no Esquenta, amanhã a partir de 8 da noite, na sexta também, aqui direto da Casa da Massa, é a casa do atleticano aqui em Assunção, no Paraguai. Acabei de manter contato com a delegação do Atlético. A turma já está no hotel Yacht Club Golf, que fica aqui em Assunção, um resort, um hotel muito confortável. Todo mundo já descansando por lá, viu, Cirilo? O Alan Franco vai chegar no início da madrugada de hoje. Além do problema físico do Alan Franco que ele teve no primeiro tempo, o Atlético ainda vai aguardar a chegada dele para fazer o exame clínico, né? Os médicos do Atlético estão por aqui. E também, se necessário, exame de imagem para saber se ele tem condições de jogo. Amanhã, quinta-feira, o Galo treina à tarde. E aí vamos ver se ele fica na fisioterapia ou se ele vai treinar. Se não tiver o Alan Franco para esse jogo, como que a gente projeta o Atlético? O Alexander deve ser titular, Cirilo. Um jogador de confiança do Sampaoli, e a gente viu que em jogos mais fortes, em jogos principais, o Alexander jogou, o Franco também. Se não tiver o Franco, ele tem o Fausto Vera, que é um primeiro volante, tem o Fausto Vera como opção, tem o Igor Gomes, que já fez a função de volante também, e até uma possibilidade de colocar o Scarpa nesse time, né? Porque o Scarpa nos últimos jogos não vinha sendo titular. Agora, é uma dor de cabeça, é um problemão para o Sampaoli. Ele já destacou isso na última entrevista, que o time do Galo, sem o Alan Franco, perdeu ali a contenção no meio campo. E o Sampaoli conta demais com esse jogador, que é um dos pilares do time, Cirilo. Exato, Cláudio. Ô Marques, vamos lá. Se não puder jogar, primeiro, a sua visão sobre o que é o Atlético sem o Alan Franco no meio campo e o que você faria para o fim de semana? Primeiro a lesão, né? Entender o grau desta lesão, né? Que será possível só com a chegada do atleta, né? Percepção de dor, daqui a pouco uma imagem, né? Para se ter a real noção do que realmente aconteceu, né? Algumas especulações a gente até trouxe aqui, né? Pode ter sido uma lesão no posterior, né? E no posterior é complicado, porque é o músculo do arranque, né? Algumas lesões musculares, dependendo do grau, poxa, de repente no anterior da coxa, da perna não dominante. Poxa, se for um grau baixo, de repente você consegue jogar. Adutor, que seja de repente da perna não dominante também, uma fisgada leve, você consegue também, entendeu? É entender a percepção de dor do atleta, né, nesta hora, né, e a chegada dele vai ser importante para isso, os exames, enfim, né. É uma perda, caso se concretize, irreparável para a final. Num jogo desse o cara joga no sacrifício? Cara, assim, num jogo desse precisa estar 100%, velho. Esse não é jogo para ir meia boca, entendeu? Não é jogo para ir meia boca. E lesão muscular... de repente, né, Marcos, como é um posterior, né, como tu falou, é muito exigido e a posição que ele joga, intensidade, você não consegue de repente dosar, né? E aí você fica realmente limitado, né, Marcos? E dessa, Fabrício, nós, assim, eu no meu caso, assim, eu posso falar com propriedade que eu machuquei o posterior, poxa, mas muito, entendeu? E é um músculo muito, muito delicado, entendeu? É um músculo do arranque, da corrida forte. Da corrida inesperada, entendeu? Que muitas vezes o atleta faz para mudar de direção de repente, entendeu? Então, poxa, não dá, pelo menos eu não imagino um jogo desse forte como vai ser, de um atleta entrar sem a sua melhor condição física, né? Então, as próximas horas será importantíssima, avaliação médica, clínica, de repente uma imagem também para ter real noção do que realmente aconteceu com ele, para ter a certeza ou não da sua utilização. Caso não aconteça de fato, as opções o Cláudio já trouxe, né? Você faria o quê? Cara, difícil, cara. Assim, o que tem jogado com maior frequência é o Igor Gomes, né? De repente, ao lado dele, o Alexander, né?
que dá uma boa saída de bola. Mas o São Paulo vai quebrar a cabeça, cara, entendeu? Porque como ele mesmo trouxe nos últimos comentários, o Alan Franco é titular absoluto e dá um sentido de cobertura, um sentido de força à frente da zaga que nenhum outro atleta deste Atlético tem condição de fazer. De repente é mudar um pouco a fórmula, trazer mais um atleta para o meio de campo para fortalecer esse setor. São os 3 zagueiros, né? Que sejam fortes, né? Porque o time argentino joga com muita força física também. Panzi, o que você faria pro fim de semana não tendo Alan Franco? É difícil, né, cara? Porque a gente não contava com essa ausência. Pelo contrário, todo mundo contava com a presença do Franco, do próprio Alonso, que retorna também da seleção, da data FIFA, mas pegou todo mundo de surpresa. Imagino que o Sampaoli esteja quebrando a cabeça. Lá atrás, na data FIFA anterior a essa, quando o Alan Franco também ficou ausente, quem o substituiu foi o Fausto Vera. Mas lá atrás não tinha o Alexander, porque o Alexander ainda estava voltando de contusão. E de alguns jogos para cá, o Alexander tem sido utilizado também como esse primeiro homem, à frente da linha de zaga, um primeiro volante, tendo o Igor Gomes como segundo volante. O Fausto Vera é mais da posição. Você pode, pensando ser um jogo final, para dar mais equilíbrio defensivo e jogo de final, o próprio Sampaoli falou numa entrevista à Conmebol recentemente, geralmente não tem jogo bonito na final, né? Não tem, você pega um jogo de final e fala, nossa, que grande jogo. A gente teve na Copa do Mundo de 22 um jogaço, né? Um 3-3. Um dos maiores jogos de todos os tempos. Mas assim, mas é exceção. Totalmente atípico. É exceção. É raridade. Então, eu para esse jogo, com Atlético e Lanús, eu não espero um jogo brilhante de encher os olhos. Então, você tem que tentar, num primeiro momento, equilibrar o time, se igualar ao adversário na briga, na marcação, no poder de marcação, de intensidade. O Max falou sobre isso, né? Nos primeiros minutos, mostrar ao adversário o que você veio fazer. Você, né? Tem força também, é isso aí. Exatamente, você não entrar panda, vamos dizer assim, aquele pandinha no jogo. O São Paulo precisa pensar nisso. A gente começou uma discussão ontem de quais jogadores são certos e quais são incertos. Nos certos a gente colocou Franco, Alonso, Everson, Guilherme Arana. E eu coloquei nos incertos até o Hulk. Porque, por mais que seja o Hulk, na era Sampaoli, ele é incerto. Ele é uma incerteza na era Sampaoli. Ele ficou mais tempo começando fora e terminando os jogos do que iniciando os jogos e saindo durante a partida. E nesse período que o Hulk era banco e entrava nos jogos, a gente estava falando de um Atlético mais equilibrado. E nos jogos em que o Hulk entrou, ele entrou decidindo os jogos. 6, mais descansado, pegando o adversário no nível físico menor, e aí ele sobra, né? Entrou dando assistência, fazendo gols. É que nos últimos jogos, o Hulk começou, e foi bem também. O primeiro tempo do Hulk, aliás, o jogo contra o Bahia, ele jogou muita bola. O primeiro tempo dele contra o Fortaleza foi muito bom. Mas se você pega os jogos que ele entrou bem também. Então, cara, são várias as possibilidades. Eu não tiraria o Hulk do time, mas eu não duvido que o Sampaoli abra mão, inclusive do Hulk, para tentar, no primeiro momento, dar mais equilíbrio à equipe. Mas para a vaga do Alan Franco, se você quer mais marcação e mexer menos, Fausto Vera. Se você quer um time com mais talento, pensando numa saída de bola com mais qualidade, para a bola chegar mais redondinha para os seus atacantes que têm muita qualidade, Alexander e Igor Gomes à frente da linha da zaga. Vamos ver, mais alguns dias ainda de preparação do Atlético para essa decisão. Só para concluir, pegando a experiência de quem jogou, Fabrício, você acha que meia boca não joga também, né? Só se estiver bem mesmo, né? Eu acho que sim, dependendo de algumas lesões até dá, né? Porque o jogador quer jogar uma partida dessa, né? Uma final e assim, e ele encaixou como uma luva nesse time do São Paulo. O São Paulo montou o time, encontrou o time quando colocou ele e aí resolveu o problema, né? É um jogador que vai fazer falta, mas eu também tô com o Marcos, meia boca não dá. Eu acho que é um jogo aqui que vale muita coisa. E assim, times argentinos encaram essa final assim como, sabe, o jogo da vida mesmo. E 100% tem que estar bem, cara. Cláudio, programação até o próximo sábado às 5 horas, quando o bicho pega, Resende. Vamos lá, amanhã tem um treino à tarde, às 3h30 aqui no Estádio do Libertad. Na sexta-feira o treino do Galo será pela manhã, também no Estádio do Libertad. E um detalhe, Cirilo, não é obrigatório o reconhecimento do gramado. O ano passado o Atlético foi até o Monumental de Núñez na véspera do jogo contra o Botafogo, mas esse ano a decisão do Atlético é não ir.
Até porque ano passado não deu certo também, né? Tem um pouco de superstição aí também. Não vai mudar nada a programação, né? A turma vai de tênis. Ano passado a turma teve lá, não deu certo. Então, esse ano é melhor evitar, Cirilo. Então a turma não vai fazer o reconhecimento do gramado lá do Defensores del Chaco. Para eu fechar, Cirilo, para analisar a questão do Franco, o Galo vai ser reforçado, hein? Dr. Rodrigo Lasmar e o fisioterapeuta Guilherme Fialho, que estavam com a seleção brasileira, estão retornando também, a exemplo dos jogadores em data FIFA, para avaliação. Então, o médico-chefe do departamento médico do Galo, Rodrigo Lasmar, chegando também aqui para essa definição se o Franco joga ou não no sábado, Cirilo. Beleza, Cláudio Rezende, direto da Casa da Massa, lá em Buenos Aires, lá em Assunção, no Paraguai. Buenos Aires, ano passado. Fala do... seleção brasileira, os amistosos também fez 2 vítimas, né? A seleção brasileira. Zagueiros. O Gabriel Magalhães está 1 mês fora. E o Militão 2 semanas. Foram lesões musculares. Data FIFA de amistoso, né? Assim, é complicado. Mas é amistoso pré-copa, os caras... Não, tudo bem. Assim, no caso dos caras lá... ali brigando, né? No caso do cara da Europa, ele tá em meio à temporada lá, no comecinho ali, fim da primeira parte da temporada. Né, aqui na América do Sul, os caras marcaram a final dias depois da data FIFA, né? Isso não existe. Assim, eu acho a FIFA divulga o calendário dela, depois a Conmebol divulga, acho que é algo a ser repensado também em qual período essas finais estão sendo colocadas, né? Nós estamos falando de uma decisão de Sul-Americana 4 dias depois da data FIFA. E não dá nem para condenar os treinadores das seleções, né? Claro que porque, não. Poxa, é o tempo que ele tem para entrosar o time, para estar ali com os caras, entendeu? Fatalidades que acontecem na bola, infelizmente. Nesse caso seria um caso especial, vamos dizer assim, né? Vindo para uma final, né, Cirilo? Então, de repente teria que ter um pouco mais de cuidado, assim. Pensando nesse aspecto dessa final, será que também ele começou o incômodo e também já pediu para sair, de repente, para não agravar pensando nesse jogo? Então, de repente, não pode ter sido também uma coisa séria, sabe? Pode ser também, verdade. Vamos ver a reavaliação. O Cláudio está acompanhando informações de perto.